Olá, meu nome é Rony, sou professor de Matemática e Física. Corrigi aqui a prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, do nível 4. Tá, então, sem mais delongas, vamos lá. Questão 1. Conforme os dados mais recentes da União Astronômica Internacional, até abril de 2025, o número médio de satélites naturais, luas, do Sistema Solar, era de 36 luas por planeta. Considere que nos próximos 5 anos sejam descobertas mais 40 luas em torno dos planetas do Sistema Solar. Sendo assim, a nova média será... Então, gente, olha, a média, até abril de 2025 é de 36 luas por planeta. Uma maneira que a gente pode fazer isso é calcular a quantidade de luas. Como que eu vou saber a quantidade de luas, professor? Para você saber a média de alguma coisa, o que você faz? Você pega o total, por exemplo, quero saber a média de luas. O que eu faria? Eu pegaria o total de luas e dividiria pela quantidade de planetas. Você fala, mas para que isso, professor? Para descobrir a quantidade de luas, entendeu? O total de luas que tem. Então, a média, eu já sei, são 36, então eu vou substituir. Eu vou colocar o 36 no lugar do M. O total de luas, eu não sei, é isso que eu quero saber. E a quantidade de planetas? São 8. Aí aqui eu faço uma regrinha de 3, posso colocar 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. Então fica o total vezes 1, então o total de luas igual 36 vezes 8. E 36 vezes 8, 288 luas no total. Se você pegar 288 e dividir por 8, vai dar 36. Concorda? Aí, aqui tá dizendo, então beleza. Então, até abril de 2025, tem-se o conhecimento aí da existência de 288 luas em volta dos planetas do Sistema Solar. Aí, se descobrirem mais 40, ficariam em quantos? Seria 288 mais 40. Então, 288 mais 40 vai dar 328, Aí, qual seria a nova média? Então, eu faço agora o cálculo da média. Eu pego 328 dividido por 8, certo? E isso vai dar, então, vai ser de 41. Uma maneira fácil de eu ver também é o seguinte. Se a média hoje é de 36 luas por planeta, e se forem descobertos 40, essas 40, como são 8 luas, 8 planetas, eu poderia distribuir essas 40 nesses 8, entendeu? Ou seja, eu fazendo assim, 40 dividido por 8. E isso dá 5, não dá? Então era só eu acrescentar, ao número 36, a quantidade de 5. Então 36 mais 5, 41. Tá? Então tem essas maneiras aí de fazer, tá certo? Vamos para 2? Questão 2. Como você pode ver na figura, o Trópico de Capricórnio é a latitude geográfica, Trópico de Capricórnio aqui, é a latitude geográfica para o qual os raios solares incidem perpendicularmente à superfície da Terra, seta maior à esquerda, no solstício de inverno no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte está inverno aqui, Pela geometria, o valor da latitude geográfica do Trópico de Capricórnio é o mesmo da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a perpendicular ao plano da órbita. Perpendicular ao plano da órbita, olha, está escrito aqui, é essa linha aqui na vertical. Ou seja, 23,5 graus, no hemisfério sul do Equador. Se a inclinação do eixo de rotação da Terra, se a inclinação do eixo de rotação da Terra ao eixo de rotação da Terra é isso aqui, essa linha que está inclinada aqui, Então, se a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a perpendicular ao plano da órbita fosse menor, então os dois trópicos estariam mais perto da linha do Equador. Baseado no esquema apresentado, qual é o ângulo entre os dois círculos polares? Aqui a gente pode ver o que está escrito aqui, que é 23,5, tá? Então, o Trópico de Câncer, ele está a 23 graus e meio, 23,5 graus em relação à linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio também, tá? Então, essa linha aqui na horizontal, E aí ele quer saber qual é o ângulo entre os dois círculos polares. Então, eu tenho aqui, um círculo polar aqui, tá vendo, essa linha tracejada aqui, o círculo polar ártico. Então, da mesma maneira que está sendo feito aqui, 23,5, é a maneira que eu vou fazer aqui, tá? Porque ele quer saber, se a inclinação do eixo de rotação da Terra, a inclinação do eixo de rotação é essa daqui, essa linha que está aqui,
está inclinada aqui. Então, se a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a perpendicular ao plano é essa daqui, ó. Então, tá dizendo que aqui tem 23,5, ó. Aqui tem 23,5 e aqui também, né? Oposto pelo vértice, né? Em relação à linha do Equador, qual é esse ângulo aqui, ó? Que forma daqui até aqui, ó. É isso que ele está pedindo. Então, a mesma coisa aqui que ele quer saber. Ó, em relação ao Equador, né? O Trópico de Câncer está a 23,5. É isso que está dizendo aqui, olha. O valor da latitude geográfica do Trópico de Capricórnio é o mesmo da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular ao plano da órbita. Ou seja, 23,5 do Equador. Então, em relação ao Equador, né? A linha aqui do Equador, qual é o do Círculo Polar Ártico? Então vamos ver do Círculo Polar Ártico. Se fosse do Equador até o eixo da Terra, concorda que daria 90? Ó, esse aqui que eu fiz, ó, daria 90, não daria? Só que não, né? Eu tenho que tirar esse daqui, ó. E quanto que é isso aqui? Isso aqui é 23,5, concorda? É 23,5 porque, olha, aqui ele está bem no centro, ó, né? Aí aqui tem uma extremidade do círculo polar e aqui está outra extremidade, ó. Então, se eu pegar e esticar aqui, ó, né? Eu vou ver que está bem aqui, faz um X, tá vendo, ó? Né? Então aqui tem 23,5, ou seja, eu tenho que fazer 90 menos 23,5. E 90 menos 23,5, põe um zero aqui, né? Ó, 5 para chegar no zero tem que prestar, né? Faz aquele processo todo lá. Aqui dá 6 e aqui dá 6 também. Então, do Círculo Polar Ártico é 66,5, 66,5 graus. Tá? Só que aí ele falou qual é o ângulo entre os dois círculos polares. Então, o ângulo entre o ângulo do Círculo Polar Ártico com o Equador, 66,5. Agora, entre os dois, então eu vou ter que ver aqui agora do Equador até o Círculo Polar Antártico, né? Que vai ser a mesma coisa, concorda? Porque olha aqui para você ver, do Equador, se eu pegar aqui, ó, essa linha aqui do Equador, ó, essa aqui é a linha do Equador. Se eu pegasse com essa daqui, seria 90 graus, concorda? Aqui seria 90 graus, ó, né? Forma a letra L, né? Mas ele quer saber até aqui, ó, até essa linha aqui, ó. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo é o 90 menos esse pedacinho aqui, ó. Menos isso aqui, ó. E isso aqui é 23,5, ó. Certo? Então 90 menos 23,5 vai ser também, então do Círculo Polar Antártico também vai ser 66,5. Então eu tenho que fazer 66,5 mais 66,5 ou 66,5 vezes 2. Aqui dá 10, vai 1, 6 mais 6, 12, mais 1, 13, vai 1, 6 mais 6, 12, mais 1, 13, 133. Então, é a letra D. Então, 133 graus, tá certo? Se ele falar assim, ó, qual é a inclinação do Trópico de Capricórnio em relação ao Equador? 23,5. Qual é a inclinação, qual é o ângulo, né, entre os dois trópicos? Aí seria 23,5 mais 23,5, 47, né? Que até tem uma alternativa aqui. Então, se fosse entre os trópicos, seria 47. Qual é o ângulo entre o Círculo Polar Ártico e o Equador? Seria 66,5. Qual é o ângulo entre o Círculo Polar Antártico e o Equador? 66,5. Agora ele perguntou qual é o ângulo entre os dois círculos polares. Então, é o 66,5 do Polar Ártico mais 66,5 do Polar Antártico. Então, vai dar 133 graus. Porque vai ser, ó, vai ser esse aqui,
o ângulo entre esse e esse aqui, ó. Entendeu? Tá vendo que ele tá bem aberto? É esse ângulo todo aqui, ó. Entendeu? Esse ângulo total aqui. Então é só a gente tirar 23,5 e depois tirar 23,5 de novo, né? Ou seja, 180 menos 23,5 menos 23,5. Ou 180 menos 47, que dá o 133. Seria outra maneira de fazer também, tá? Vamos para a questão 3. Questão 3. A terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período P de revolução de um planeta de massa m ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo de sua distância r do planeta ao Sol. Segundo a equação, aí tem a equação, né? P ao quadrado igual a 4π ao quadrado dividido por g vezes a massa do Sol mais a massa do planeta vezes raio ao cubo. Então, como a massa de qualquer planeta do sistema solar é muito menor do que a massa do Sol, ela pode ser desprezada na equação. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Além disso, se o período P for medido em anos terrestres e a distância r ao Sol for medida em unidades astronômicas, que é a distância média da Terra ao Sol, então essa equação ficará simplesmente P ao quadrado igual a r ao cubo. Aí suponha que o recém-descoberto planeta Oba esteja a uma distância ao Sol 100 vezes maior do que a distância da Terra ao Sol, como mostrado na figura a seguir, fora de escala. Sendo assim, assinale a opção que traz o período de revolução do planeta Oba em torno do Sol. Adota-se aqui, né, convencionou chamar fazer a distância do Sol à Terra, né, de chamá-la de uma unidade astronômica, tá? Que é a média aí da distância da Terra ao Sol. E aí, esse planeta novo aqui que descobriram, né, colocaram 100 unidades astronômicas, ou seja, ele está 100 vezes mais longe do Sol do que a Terra, tá? E aí quer saber qual vai ser o período, né, de revolução, ou seja, quantos anos, quanto tempo esse planeta vai levar para dar uma volta ao redor do Sol. Né? Então, o da Terra, como que a gente faria o da Terra, né? O período ao quadrado igual a raio ao cubo, né? Aí o que seria o raio? O raio é a distância, né, da Terra ao Sol aqui, ó. Isso aqui é o raio, tá? Então tem a órbita aqui, né, da Terra, e o raio seria essa distância da Terra ao Sol, do planeta ao Sol. Então a distância da Terra ao Sol é de uma unidade astronômica, né? Então ficaria 1 ao cubo, ó. 1 ao cubo é 1, então ficaria P ao quadrado igual a 1, então P igual a raiz de 1, que é igual a 1. Ou seja, o período de revolução, né, o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao Sol é de 1 ano, entendeu? Então esse P aqui, a unidade de medida dele vai ser em anos, tá bom? Mas vamos ver desse planeta aí. Desse planeta, a unidade é 100. Então eu vou colocar assim, P ao quadrado, né, eu quero saber o período, e o raio é a distância desse planeta ao Sol, que é de 100 unidades astronômicas, então vai ser R ao cubo, né? Ó. Quanto que é 100 ao cubo? É 100 vezes 100 vezes 100. Como que eu faço 100 vezes 100 vezes 100? Para os meus alunos, eu falo assim, ó, você multiplica os números que são diferentes de zero, né? 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. E aí eu coloco a quantidade de zeros que tem na conta aqui. Então tem 2 zeros aqui, mais 2 aqui dá 4, mais 2 aqui dá 6, então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 1 milhão. Ou então eu posso colocar assim também, olha, por exemplo, 100, o que é 100? É 10 ao quadrado, concorda? Então, ó, eu transformei o 100 em 10 ao quadrado, e aí ele está elevado ao cubo. E aqui eu tenho uma potência de potência, que eu posso chamar de 10 elevado a 6, concorda? Que 10 ao quadrado elevado ao cubo é 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E isso é 10 ao cubo, né? Lembra? Multiplicação de potência de mesma base? A gente soma os expoentes, repete a base e soma os expoentes, né? Por quê? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. O outro 10 ao quadrado, 10 vezes 10. E esse último 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Na hora que eu for colocar tudo isso em forma de potência de novo, eu vou escrever 10, né, que é o número que está multiplicando por ele mesmo, e a quantidade de vezes que ele aparece vai ser o expoente. Então ele aparece 6 vezes. Né? Ele aparece 2 aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui. Então 6 vezes. Por isso que a gente soma os expoentes quando está multiplicando potência de mesma base. Tá? Então eu posso colocar 10 elevado a sexta, né? Ou 1 milhão, tanto faz.
E aí, para eu descobrir o P, eu coloco 10 elevado a sexta dentro da raiz quadrada, né? Mas dentro da raiz quadrada, ou você divide o expoente por 2, ou você coloca de quadrados em quadrados, né? Porque o que é 10 elevado a sexta? 10 elevado a sexta é como se você fatorasse lá 1 milhão, né? Você fatorasse um número e desse aqui, ó, 6 fatores 10. 4, 5, 6. Aí eu não sei como vocês aprenderam, mas para os meus alunos eu falo assim, como eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho que pegar de quadrados em quadrados. Então, pego de 2 em 2. Ó. Esse 10 com esse fica 10 ao quadrado, esse 10 vezes 10 fica 10 ao quadrado, e esse 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Ó. Eu fiquei com 3 10 ao quadrado, e eu vou colocar esses 3 10 ao quadrado dentro da raiz. Aí, dentro da raiz quadrada, quem estiver elevado ao quadrado, sai da raiz, né? Então, esse primeiro 10 aqui, ó, ele sai. Esse outro aqui também sai da raiz. E o terceiro 10 aqui também sai da raiz. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000, né? Então, vai ser de 1000 anos, que é a letra C, certo? Vamos lá para 4. Em astronomia, chamamos o período sinódico, né, representado pela letra S, o tempo que um corpo celeste leva para retornar à mesma posição relativa ao Sol, quando visto da Terra. Em outras palavras, é o tempo entre duas configurações iguais consecutivas de um astro em relação ao Sol e à Terra, e pode ser calculado pela seguinte fórmula. Então tem aqui, né, 1 sobre S igual a 1 sobre P1 menos 1 sobre P2, onde P1 e P2 são os períodos orbitais entre os astros envolvidos, sendo o P1 menor que o P2 para a conta resultar no valor positivo. Por exemplo, o período orbital da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 27 dias. Portanto, para termos duas luas cheias consecutivas, devemos esperar aproximadamente, né? Aí ele faz a conta aqui, olha, coloca 27 dias, que é o período orbital da Lua, né? E aqui 365 dias, que é o período orbital da Terra, né? Porque ele está comparando a Lua com a Terra. E aí ele chega no cálculo aqui aproximado de 29 dias. Tá certo? Então, o que seria esse 27 dias? 27 dias é o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa na Terra. Entendeu? Mas, em relação à fase das luas, né? A fase da Lua, as fases da Lua, leva 29 dias para uma lua cheia começar, e depois para ela começar novamente leva 29 dias. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Vamos para cá, né? Então essa parte aqui já foi do cálculo, ó, tá? E aí a gente vem aqui. Em dezembro de 2024, Marte começou a apresentar seu movimento retrógrado no céu, ou seja, Marte, que em geral se desloca para o leste quando observado em relação às estrelas, passa a se mover para o oeste por alguns meses e depois volta a se locomover para leste, formando um laço no céu. A configuração Sol, Terra e Marte, que leva ao movimento retrógrado, repete-se periodicamente. Na imagem a seguir, podemos ver uma fotomontagem de Marte de alguns anos atrás mostrando esse efeito. Então, foram tirando várias fotos, né? Então, ele vem aqui para leste, né? Ó, ele tá aqui, aí depois vem aqui, entendeu? Eles foram tirando fotos de Marte. Aí ele veio vindo para leste. Aí depois ele começa a vir para oeste. E depois ele volta para leste de novo. Então, dado que Marte orbita o Sol uma vez a cada 687 dias, ou 1,8 ano terrestre, aproximadamente, em qual dessas datas, mês e ano, você espera que Marte comece o movimento retrógrado novamente? Então, começou aqui em dezembro de 2024. Então, não é apenas eu pegar e somar 687 dias, né? Como no caso da Lua aqui, por exemplo. Não era só eu pegar aí o 27, certo? Eu tive que fazer essa conta, né, para chegar no 29. Então ele vai ser um pouquinho a mais, né, por causa dos movimentos, né, tá tudo em movimento, né, não é só a Lua que está se movimentando, a Terra também ela está se movimentando. E aí a mesma coisa aqui. Então não é apenas Marte que se movimenta, a Terra também está se movimentando. Então vai levar um pouquinho mais do que 687 dias. Então vamos lá. Então é só a gente fazer essa conta aqui, olha. Vou fazer 1 sobre S igual a 1 sobre... Então primeiro aqui eu coloco o menor número, né? Vou colocar o da Terra, 365, menos 1 sobre 687. Aí eu vou fazer essa conta aqui. Qual é a MMC de 365 e 687? Não preciso calcular.
posso multiplicar os dois. 365 vezes 687. Aí eu vou pegar isso, não sei como que vocês fazem essa conta, né? Mas dá para pegar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Ou simplesmente você pega e multiplica esse com esse, ó, e depois esse com esse. Certo? Por quê? Quando você divide 365 vezes 187 por 365, o 365 ele corta, né? Ó, se eu pegar 365 vezes 687 e dividir por 365, vai dar 687, né? Corta 365. E vai acontecer a mesma coisa quando eu pegar o 365 vezes 687 e dividir pelo 687, vai cortar o 687 e o resultado que vai dar aqui em cima vai ser o 365. Então a conta que vai ficar aqui em cima, eu tô colocando essa conta aqui, ó, toda essa conta, tô colocando numa fração só, tá? Tudo em cima dessa fração aqui. Então vai ficar 687 menos 365. E aí isso aqui vai dar, embaixo repete, né? 365 vezes 687. E aqui em cima eu faço a conta, ó, 5 para chegar no 7, 2, 6 para chegar no 8, 2 e 3 para chegar no 6, 3, ó. Então ficou assim, ó, 1 sobre S igual 322 sobre 365 vezes 687. Multiplica cruzado, né? Isso aqui é uma regra de 3, fica 322 vezes S, dá 322S igual 365 vezes 687 vezes 1, dá isso aqui mesmo, né? 365 vezes 687. Isolo o S, e aí eu vou dividir 365 vezes 687 dividido por 322. Ó, eu posso fazer essa conta, né? 365 vezes 687 depois dividir por 322, ou eu posso pegar qualquer um desses dois números aqui, ou 365 ou o 687, e dividir pelo 322, que é isso que eu vou fazer, que eu acho mais fácil, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 365 dividido por 322. 365 dividido por 322. Ó, isso aqui dá 1. Sobra 43, né? Aí não tem mais nada para baixar. Coloca um 0 e uma vírgula. 430 dividido por 322 dá 1. Aqui 322 de novo. Sobra. Aqui 8. Aqui 0. Aqui 1. 108. Põe um 0 aqui. 1080 dá 3, né? Dá 966. Bom, vou colocar 1 e 13. Então, ó, dividir 365 por... Ó, dividir isso aqui, ó. Isso aqui deu 1,13. Então, vai ficar S igual a 1,13 vezes 687. E aí, agora eu multiplico 687 por 1,13. Então, ó, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26, vai 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 6, 6. Aqui 7, 8 e 6. Então, ó, o 1 desce, né? Vai dar ele sozinho aqui por último. Aqui eu tenho 6 mais 7, 13. Aí vai 1 aqui, ó. Aí 7 mais 8, 15, mais 1, 16. Vai 1 aqui. Aí 8 mais 6, 14, 16, 17. Vai 1 aqui. E 1 mais 6, 7. Aí quantas vírgulas? Tem duas casas depois da vírgula, então vai ficar duas casas depois da vírgula, 776 aproximadamente, tá? Então 776 dias. Então viu que deu a mais, né? Deu mais do que 687. E aí o que eu faço então? Eu conto, a partir de dezembro de 2024, eu conto os 776 dias. Só que eu não vou ficar contando de 30 em 30, né? Eu já posso pegar aqui, por exemplo, olha, um ano depois, né, de dezembro de 2024, dezembro de 24 dá até 2 anos, né? Até dezembro de 26, são quantos dias? De dezembro de 24 até dezembro de 26. São 365 mais 365.
ou 365 vezes 2, ó. Então aqui dá 10, que sobe 1, aqui 12, 13, vai 1, aqui 7. 730 dias. Então, de dezembro de 24 a dezembro de 26, se passaram 730 dias. Então tá faltando 46 aqui, concorda? Porque são 776, né? Então tá faltando 46. Então, de dezembro de 26 até janeiro de 27, põe mais 31 aí. Dá 761. 761 dias, ó. Então, em janeiro de 27, não tem fevereiro, né? Então, eu já marco aqui janeiro de 2027, certo? Porque provavelmente aqui, como não fala o dia, né? Pode ser no começo de dezembro. Pode ser no primeiro dia de dezembro, por exemplo. Então, do 1º de dezembro até 1º de dezembro de 26, deu 730 dias. De 1º de dezembro de 26 a 1º de janeiro de 27, deu 761 dias. Aí falta mais 15 dias aqui, tá vendo? Ó? Tá faltando mais 15, né? Então, pode cair perfeitamente aí em janeiro mesmo de 2027. Eu acho que por isso que eles não colocaram meses, colocou só dezembro e janeiro, né? Que assim, um perto do outro, um na sequência do outro, mas já deu para ver que dezembro de 2026 não é, porque teria que dar 730, né? Ou mais próximo disso. Então eles já colocaram meses aí distantes um do outro, né? Ó, dezembro de 25, aí depois maio de 26, que já é uma diferença de 5 meses. Aí depois outubro de 26, que tem mais 5 meses de diferença. Depois de outubro para dezembro de 26 tem mais 2 meses de diferença. E aí depois colocaram janeiro de 27, né? Mas poderia ser ou janeiro de 27 ou fevereiro de 2027. Como não tem fevereiro de 2027, então a resposta aqui vai ser janeiro de 27, porque poderia ficar nessa dúvida aí, né? Porque não está falando qual dia de dezembro aqui. Então a gente pode chegar a uma conclusão aí que foi na primeira quinzena de dezembro, né? Porque faltam 15 dias aí e a opção ali é janeiro, tá? A única opção que tem ali é janeiro, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né? Porque essa conta aqui é um pouquinho complicada, daria para fazer de outra maneira? Daria. Eu não vou tirar MMC de 365 para 687, que vai dar um puta número, né? Então essa é a maneira mais tranquila de fazer aqui esse cálculo, tá? Agora, aqui eu escolhi fazer assim, né? Dividir o 365 por 322. Mas você poderia fazer o quê? Você poderia multiplicar o 365 vezes 87 e o produto dessa multiplicação você divide por 322. Aí você teria até um número mais exato aqui, né? Mas seria perto disso, perto de 776. Deixa eu pegar a calculadora aqui só por curiosidade, ó. Se a gente fizer 365,687 e dividir por 322, dá 778, tá vendo? Ia dar 2 dias de diferença aqui, entendeu? Mas mesmo assim, 2 dias vai cair ali em janeiro de 27 mesmo, né? Se você for fazendo aí mais 365 dias, dá em dezembro de 2025. Mais 365 dias dá dezembro de 2026. E aí já teriam dado 730 dias, né? Tendo que não caiu nenhum ano bissexto aqui, né? Nem em fevereiro de 25, nem em fevereiro de 26 não é bissexto, então 365 dias. Aí daria 730. E aí para chegar no 778, faltaria 48 dias. Então eu contei mais 31 aqui de dezembro, né? De dezembro até janeiro. Deu 761. E aí ficaria faltando, então, se fosse 778, né? Ficaria faltando 17 dias. Que aí poderiam ser esses 17 dias de janeiro mesmo. Bom, vamos para a próxima? Bom, gente, outra questão longa aqui, né? Comprida aqui. Então, eu vou ler essa parte aqui, olha. A unidade astronômica mais fundamental de tempo é o dia, medido em termos da rotação da Terra. Há, no entanto, mais uma maneira de definir o dia. Normalmente pensamos nele como o período de rotação da Terra em relação ao Sol, chamado de dia solar. Afinal, para a maioria das pessoas, o nascer do Sol é mais importante do que o horário de nascer de Betelgeuse, Alfa Orionis ou de alguma outra estrela. No entanto, os astrônomos também usam o dia sideral,
que é definido em termos do período de rotação da Terra em relação às estrelas muito distantes, supostamente fixas na esfera celeste. Um dia solar definido como tendo 24 horas de duração é um pouco mais longo do que um dia sideral, porque a Terra não apenas gira, mas também se move ao longo de sua órbita ao redor do Sol em um dia. A geometria desse sistema pode ser vista na figura a seguir, fora de escala. Então tem aqui, né, a figura aqui, né? Então aqui está o Sol, ó, e a Terra, ao mesmo tempo em que ela está girando ao redor do Sol, ela também está fazendo um movimento de rotação dela, né? Que é o que configura o dia aí, né? Nosso dia. A Terra dá uma volta de 360 graus em torno do Sol em cerca de 365 dias. Logo ela percorre. Aí tem uma regrinha aqui, né? Uma divisão, né? 360 graus dividido por 365 dias. Esse sinalzinho, esse símbolo aqui, ele quer dizer que ele é quase igual a 1 grau por dia, tá? Então é praticamente aí 1 grau que ela se desloca aí, né? Porque são 360 graus uma volta completa, né? E são 365 dias. Então se você dividir 360 por 365, vai dar praticamente 1, né? Vai dar 0, quer ver? Eu vou fazer aqui na calculadora. Então essa conta que está aqui, olha, é 360 dividido por 365, que vai dar 0,98986, né? Então é praticamente 1, tá? 1 grau por dia que a Terra vai se deslocando. De 1 em 1 grauzinho ali, né? Ela, nos 365 dias, ela dá uma volta completa, que são 360 graus. Sendo assim, para que o Sol passe pelo seu meridiano local 2 vezes consecutivas, que representa o dia solar, a Terra tem que girar 361 graus sobre seu eixo de rotação. Resumindo, um dia solar, 24 horas, 1440 minutos, corresponde a 361 graus, e um dia sideral corresponde a 360 graus. Usando a regra de 3, temos 1440 minutos aqui do dia solar, né? Corresponde a 361 graus, e 360 graus corresponde a x. Aí o x dá aproximadamente 1436 minutos, tá? Então tem 4 minutos a menos que o dia solar. Logo, o dia solar é maior do que o dia sideral em 4 minutos. Portanto, o dia sideral é cerca de 4 minutos mais curto do que o dia solar, e toda estrela nasce 4 minutos mais cedo a cada dia. Suponha que numa determinada noite você veja na sua janela a estrela Canopus, a estrela mais brilhante da constelação de Carina e a segunda estrela mais brilhante do céu noturno, nascendo por detrás de um prédio de 23 horas. Assinale a opção que traz a hora de nascimento de Canopus depois de 45 dias. Então, todo esse enunciado, né, esse esquema aqui, foi para mostrar o seguinte, que existe uma diferença entre o dia solar e o dia sideral, né? O dia que a gente toma no nosso relógio aí são as 24 horas, mas na verdade a Terra, ela não leva 24 horas exatas, né, para dar uma volta em torno de si mesma, né? Ela leva 23 horas e 56 minutos. Aí o que a gente vai fazer aqui, né? A gente só vai ver isso aqui, olha, que num dia ela nasceu de trás do prédio 23 horas. E aí, depois de 45 dias, ele quer saber que horas que essa estrela nasceu. Então, olha, aqui está dizendo que o dia sideral é cerca de 4 minutos mais curto do que o dia solar. E toda estrela nasce 4 minutos mais cedo a cada dia. Se ela nasce 4 minutos mais cedo a cada dia, então em 45 dias, ela vai nascer quanto tempo mais cedo? Vai ser 45 vezes 4, concorda? Aí 4 vezes 5, 20, vai 2, né? 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, ó. Ou seja, ela vai nascer 180 minutos mais cedo. Lá, ó. Portanto, o dia sideral é cerca de 4 minutos mais curto do que o dia solar. E toda estrela nasce 4 minutos mais cedo a cada dia. Então, se hoje ela nasceu... se num dia ela nasceu 23 horas, no dia seguinte ela vai nascer 4 minutos mais cedo. Ou seja, ela vai nascer às 22h56. Um dia depois ela vai nascer às 22h52, 4 minutos mais cedo, entendeu? E aí eu posso fazer isso 45 vezes, né? Mas não preciso. Eu já vi que nos 45 dias aqui, vezes 4, né? Vai dar 180 minutos. E 180 minutos são quantas horas? Eu tenho que 1 hora são 60 minutos, né? 2 horas 120 minutos e 180 minutos vai dar 3 horas, né?
Então, como ele vai nascer mais cedo, né? Então eu faço 23 menos 3, que dá 20 horas. Então vai ser a letra D, certo? O enunciado é mais comprido, né? A gente tem que ler o enunciado aí, mas na hora de fazer a conta mesmo é mais tranquilo. Vamos lá para a próxima questão? Questão 6. Na foto a seguir, vemos em detalhe duas crateras lunares localizadas no canto nordeste do Mare Imbrium, Cassini e Theaetetus. A primeira é nomeada em homenagem ao astrônomo francês Jean-Dominique Cassini, descobridor de 4 satélites de Saturno e da principal divisão de seus anéis, e a segunda, em homenagem ao filósofo grego do século IV a.C., amigo de Platão, Theaetetus, 4E, na forma latinizada do seu nome. Considere que ambas as crateras são circulares e que Cassini tem 58 km de diâmetro. Baseado nas medidas feitas com as réguas, assinale a opção que traz o valor aproximado do diâmetro da cratera Theaetetus. Então aqui está a Cassini, né? A cratera Cassini, ó. Então aqui estão as setinhas, tá vendo? Ela vai do 0 até o 3,1, né? Em centímetros, tá vendo? Ó? Tá em centímetros, né? Posso colocar em centímetros ou posso colocar em milímetros. Então eu posso fazer uma regrinha de 3 aqui, olha. Por exemplo, aqui eu coloco o diâmetro, né, ou a distância, aqui em quilômetro, e aqui eu coloco a distância na régua, na foto, na imagem, e eu vou colocar em milímetros, tá, para tirar a vírgula. Então, na realidade, né, Cassini tem 58 quilômetros de diâmetro, e na imagem? Na imagem ela tem 31 milímetros, concorda? Ou 3,1 centímetros. Então, vou colocar 31 aqui, mas poderia colocar 3,1 também, não dá diferença, tá? E aí ele quer saber o valor aproximado do diâmetro da cratera Theaetetus, né? Então, o diâmetro eu não sei, eu coloco X aqui, mas na imagem eu sei. Ele vem do 3 até o 4,4, tá vendo? Então, se faz 4,4 menos 3, dá 1,4, né? Como eu coloquei em milímetros, então vai ficar 14. Se você colocou em centímetros, você coloca 3,1 e 1,4. Mas como eu coloquei em milímetro, então eu uso 31, né? Eu vou contando cada risquinho desse aqui, eu vou contando 1, entendeu? Então do 0 até o 1, para mim, eu contei 10, entendeu? Então foi 10, 20, 30, 31. Aqui, ó, do 3 até o 4 deu 10, aí 11, 12, 13, 14, certo? Fiz em milímetro. E aqui é uma regra de 3, né? Isso aqui que eu desenhei aqui é a mesma que eu escrevi, né? É a mesma coisa que isso aqui, ó. E aí eu multiplico cruzado. 31 vezes x dá 31x igual 58 vezes 14, 812. Aí o 31 está multiplicando, passa para lá dividindo, 812 dividido por 31. Então 812 por 31, pega 81, dá 2, né? 2 vezes 31, 62, para chegar no 81, 19, abaixo 2. 192 por 31, eu penso assim, se fosse 30, daria 6, né? Então eu ponho 6. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18. Então 186 para 192, são 6, né? Aí põe um 0 e uma vírgula, e pronto, já deu para saber ali, né? Olha, como os números estão um pouco espaçados, né, de 3 em 3 quilômetros, então já dá para saber que é o 26 quilômetros, ó. Então vai ser a letra C, até porque ele deu aqui, né, ele pediu o valor aproximado, tá? Mas se eu quisesse continuar a conta, aqui daria 1, né? E aqui colocaria o 31, sobraria 29, né? Pode continuar a conta, mas vai dar aproximadamente 26 quilômetros, tá? Portanto, letra C. Vamos para a próxima aí, gente. Vamos lá, questão 7. Dei uma cortada aqui, tá? Para caber, né? A tabela a seguir traz algumas características gerais dos planetas rochosos do Sistema Solar. Então aqui, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Perceba que aqui na Terra, a coluna tá tudo 1, porque eles usam a Terra como referência, né? Então, por exemplo, diâmetro equatorial em relação ao diâmetro da Terra, né? Então a Terra é 1, ou seja, o diâmetro da Terra é tomado como referência. E aí o diâmetro de Vênus ele é um pouco menor, ele é quase igual ao da Terra, mas ele tem o valor de 0,948, né? O de Marte, olha, é um pouco mais a metade, né? Deu 0,532.
E o de Mercúrio deu um pouco maior aí do que 1/3, né? Então o diâmetro da Terra é quase 3 vezes maior que o de Mercúrio. A massa, em relação à massa da Terra, então dá para ver que o de Vênus, novamente, né? Você pegando a massa de Vênus e dividindo pela massa da Terra, quase deu igual, deu 0,815, né? A de Marte deu praticamente 1/10, ou seja, se você pegar a massa da Terra, a massa de Marte é 1/10, né? 10% aí. A Terra é praticamente 10 vezes mais pesada do que Marte. E se você pegar Mercúrio, é quase o dobro, né? Ali quase metade de Marte, né? Ou seja, se a Terra é 10 vezes mais pesada que Marte, então é quase 20 vezes mais pesada do que Mercúrio. A distância média ao Sol, então uma unidade astronômica, né? Aproximadamente aí 150 milhões de quilômetros, né? Mercúrio está mais perto, então se você pegar a distância de Mercúrio e dividir pela distância da Terra ao Sol, vai dar isso aqui, né? Quase 3 vezes a distância, né? Então, por exemplo, se fosse em número redondo, se a Terra está 150 milhões de quilômetros, Mercúrio estaria aproximadamente um pouco mais de 50 milhões. Vênus deu 0,7, Marte 1,5 praticamente. E o período orbital em anos, então um ano terrestre, né, 365 dias, Vênus ele leva menos tempo, Mercúrio menos tempo. Então quanto mais perto do Sol, menos tempo vai levar esse período orbital aqui, né, para dar uma volta no Sol vai ser menos tempo, tá? E quanto mais longe, né, mais tempo vai levar para dar uma volta no Sol. Vamos lá, primeira afirmação. A massa da Terra é cerca de 18 vezes a massa de Mercúrio. Então, eu posso pegar a massa da Terra e dividir pela massa de Mercúrio, que está aqui mesmo, olha. 0,055. Não preciso saber a massa da Terra nem a massa de Mercúrio. É só eu pegar esses valores que estão aqui. E como que eu faço para dividir 1 por 0,055? Eu tenho que igualar as casas decimais, ou seja, a quantidade de algarismos que estão depois da vírgula. Então aqui na chave tem 3 algarismos depois da vírgula, né? O 0, o 5 e o 5. Portanto, eu tenho que transformar o 1 num número que tenha 3 algarismos depois da vírgula, né? Por exemplo, como que eu simbolizo R$1? Eu coloco 1,00. Então isso aqui é 1, concorda? Então, se eu colocar outro 0, continua sendo 1. E aí sim eu tiro a vírgula, tá? Então, 1 dividido por 0,55 é a mesma coisa que 1000 dividido por 55. Tirando a vírgula e tirando esses 2 zeros à esquerda, que não fazem diferença nenhuma. Tá? E aí eu posso dividir agora. Ah, professor, daria para fazer alguma coisa a mais? Daria para simplificar. Por exemplo, eu vejo que o 1000 e o 55 ambos dividem por 5. Então eu poderia simplificar ambos os números por 5, né? Desde que dê para dividir os dois pelo mesmo número. Poderia dividir por 5. Tá? Aí como que ficaria a conta? Ficaria 200 dividido por 11. Né? 1000 dividido por 5 dá 200, 55 dividido por 5 dá 11. Ficou uma conta mais fácil, né? Então eu vou fazer aqui, ó, 20 dividido, mas se você fizer 1000 por 55 vai dar o mesmo resultado, tá? 20 dividido por 11 dá 1, 1 vezes 11, 11, para chegar no 29. Abaixo 0 ficou 90 dividido por 11, dá 8, né? 8 vezes 11, 88, sobra 2. Aí põe um 0 e uma vírgula, 20 dividido por 11 dá 1. E pronto, né? Já deu aqui, ó. Então a massa da Terra é cerca de 18 vezes a massa de Mercúrio. É cerca de, né? Aproximadamente 18. Então é verdadeiro aqui. Só com isso, gente, eu já consigo eliminar as alternativas D e E. Só com essa primeira aqui, tá? Então eu já sei que a D não é, nem a E. Então ou é a ou é a B, ou é a C. Aí vamos para a segunda. Se a massa de Marte fosse a mesma da Terra, seu período orbital também seria de 1 ano. A massa, ela não influi em nada no período orbital. A massa de Marte, né, é 10 vezes menor aqui, praticamente 10 vezes menor do que a massa da Terra. Mas o que interfere no período orbital, né, a gente viu lá no exercício anterior, né, é o raio, ou seja, é a distância que o planeta está do Sol.
Tá? Então o período ele está relacionado à distância que ele está do Sol. A massa não quer dizer nada. Então isso aqui é falso. Se Vênus estivesse à mesma distância média do Sol que está Mercúrio, seu período orbital seria de cerca de 88 dias. Aí sim, isso daqui eu já colocaria assim porque eu sei que o Mercúrio leva 88 dias para dar uma volta no Sol. Então se ele estivesse à mesma distância que Mercúrio, ele daria, né, teria o mesmo período ali. Aí como que eu faço, né, para saber se é 88 mesmo? Eu posso fazer uma regra de 3, por exemplo. Aqui, olha, o período da Terra tá 1, né, e o período de Mercúrio tá 0241. Então eu tenho que ver o período de Mercúrio. Quantos dias Mercúrio leva para dar uma volta em torno do Sol, né, ao redor do Sol. Então eu poderia fazer uma regra de 3, por exemplo, que a Terra e aqui Mercúrio. Eu coloco assim, 1 na Terra é 365 dias e 0241 é X dias, entendeu? Posso fazer assim, né? Aí agora eu faço multiplicação cruzada aqui, né? Regrinha de 3, ó, 1 vezes X dá X e 365 vezes 0241. 365 vezes... Eu vou fazer 241, tá? E depois lá no resultado final eu conto 3 casas e ponho a vírgula. Porque esse zero à esquerda não vai fazer diferença nenhuma. Então 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Aí põe mais aqui. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 6, 24. 1, 2, 26. Vai 2. 4 vezes 3, 12. 1, 2, 14. Aí 1 mais aqui eu ponho 2 mais, né? Aí 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então aqui fica 5. Aqui fica 6. Aqui 9. Aqui 7. E aqui 8. E aí eu lembro, né? Tem que lembrar que aqui era 0,241. Então ficou 3, tinha 3 algarismos depois da vírgula na conta. Na resposta também fica 3 depois da vírgula, que são o 9, o 6 e o 5. Então dá 87,9, então aproximadamente aí, né, 88 dias. Então é exatamente isso, olha. Se Vênus tivesse a mesma distância média do Sol que está Mercúrio, seu período orbital seria de 88 dias, verdade? Então, olha, tem o VFV. Então a letra A tá VFV, a B tá tudo V, então eu já elimino. E a segunda também tá tudo V, a letra C. Então eu já sei que é a letra A. Mas por desencargo, né, vamos ver as outras aqui. Marte tem quase o dobro da área superficial de Mercúrio. Eles têm o formato aproximado aí, né, de uma esfera, né? Como que eu faço para calcular a área de uma esfera? 4πr². Então eu pego aqui o diâmetro de Mercúrio e o diâmetro de Marte e comparo os dois, tá? Então ele está falando que tem o dobro. Então se eu dividir a área de Marte pela área de Mercúrio e der 2, então essa é verdadeira. Aí você fala, professor, mas eu já sei que é verdadeiro porque aqui tá V, então não precisa, né? Beleza, se você não quiser fazer, né, você já parte para outra. Né? E eu, se estivesse fazendo uma prova, tivesse certeza que é a A, eu já pularia, né? Nem iria fazer, mas eu vou fazer porque sempre tem gente que quer saber como é que faz, né? Então o que eu faço? Eu divido a área de Marte pela área de Mercúrio. A área de Marte é 4πr². Então 4 vezes π vezes r². Então esse número ao quadrado. Mas isso aqui é o diâmetro, professor. Olha, gente, vai dar a mesma coisa, tá? Se eu pegar o diâmetro de um e o diâmetro do outro, vai dar a mesma razão, tá? O mesmo resultado, tá? Então posso dividir por 2 ou posso colocar esse 0,532, mas vou dividir por 2 aqui, vai dar a mesma coisa. Se eu dividir por 2, ele dá 0,266 ao quadrado. E embaixo 4π vezes r também. Então vou dividir aqui o 382 por 2, vai dar 0,191 ao quadrado. O 4 posso cortar, o π corto com π e sobrou aqui, né? 0,266 ao quadrado dividido por 0,191 ao quadrado. Então eu multiplico 266 por 266. Bom, gente, aqui, se estivesse fazendo a prova, eu não vou fazer o cálculo aqui, tá? Porque é só elevar ao quadrado, né? E dividir por esse daqui. Eleva os dois ao quadrado, multiplica ele por ele mesmo. Eu não vou fazer aqui porque vai demorar muito, né? Já tá longo o vídeo. Então eu vou fazer aqui na calculadora, ó. Elevo o 266 ao quadrado, então deu isso aqui, ó. Deu 0, vou pegar só os números inteiros, tá? Só essa parte aqui, ó. 70.756, tá?
Então ele deu aqui, ó, 70.756. Você fala, ah, professor, mas tinha um 0,0 lá, mas o outro também vai dar, quer ver? E o outro é 0,191, ó, 0,191 ao quadrado. Tá vendo? Ele também deu 0,0. Então, é como se eu multiplicasse os dois por 100, né? Aí ficaria 3,6 e o outro ficaria 7,0. Aí você multiplica, vai multiplicando até ficar esses 5 números aqui, ó. Entendeu? 5 algarismos aqui. Aí ficaria 36.481. E aí, de fato, ele é quase o dobro, não é? Porque imagina que fosse 70 mil dividido por 36 mil. Daria quase 2, né? Ou então, se eu quiser fazer na calculadora, né? Se você quiser fazer a conta aí, né? Pra ter certeza, ó. O número verdadeiro era 0,70756 dividido por 0,036481. Olha lá, deu 1939. Então deu quase 2, né? E é isso que ele está falando. Tem quase o dobro da área superficial de Mercúrio. Então eu preciso saber a fórmula da área da esfera, né? Embora eles não sejam uma esfera perfeita, né? Mas é essa fórmula que você usa, tá? 4πr ao quadrado. A fórmula do círculo, da circunferência, né? O cálculo da área de uma circunferência, de um círculo, é πr ao quadrado. E da esfera, 4πr ao quadrado. Então essa aqui é a verdadeira. E por último aí, Mercúrio tem quase 40% do diâmetro da Terra. Portanto, se ele estivesse à mesma distância do Sol que está a Terra, seu período orbital seria de cerca de 40% mais curto do que a Terra. Não. Se ele tivesse a mesma distância da Terra, o período orbital dele seria o mesmo da Terra, seria 365 dias. Então a massa, o volume, essas coisas não importam, tá? O diâmetro, né? Essas coisas não importam. O que importa é a distância que ele está do Sol. Então, se ele estivesse à mesma distância do Sol, o período orbital seria o mesmo, não seria 40% mais curto. Então isso aqui é falso. Então realmente vai ser a letra A, né? VF, V, VF. Então, ó, VF, V, VF. Então, alternativa A. Vamos para a próxima? Questão 8. Aqui começam as de astronomia. A nuvem de Oort, também chamada de nuvem de Oort, é uma nuvem esférica de cometas e asteroides hipotética, ou seja, não observada diretamente, que possivelmente se localiza nos limites do sistema solar. A borda interna da parte principal da nuvem de Oort pode estar até 1000 unidades astronômicas, ou seja, do nosso Sol. Então tem o Sol aqui, né? E aqui está Netuno, né? Aqui a sonda New Horizons, perto de Plutão, né? Tá 40 unidades astronômicas, tá? 40 UA. E esse cinturão aqui de asteroides, né? Tá a 1000 unidades astronômicas. Então tá muito longe. Tá lá no limite, né? Do sistema solar. E a borda externa, que é essa daqui, né? Ou seja, ela vai de 1000 até 100 mil. Então é uma grande... um grande cinturão, né, de asteroides, cometas e outros corpos celestes. A existência da nuvem de Oort foi proposta pelo astrônomo e astrofísico holandês Jan Oort para explicar a origem dos cometas de longo período e por que eles parecem vir de todas as direções do sistema solar. A sonda New Horizons, que passou pelo planeta anão Plutão em julho de 2015, é uma das naves espaciais mais rápidas já montadas. Quando passou por Plutão, cerca de 40 unidades astronômicas do Sol, ela estava se movendo com velocidade relativa de 14,2 km por segundo, ou seja, 3 unidades astronômicas por ano. Então vou colocar aqui, tá? Velocidade dela, 3 UA por ano. A cada ano, ela percorre 3 unidades astronômicas. É como se ela fosse para o Sol, voltasse e fosse de novo, né? Em um ano, ela fizesse esse percurso da Terra ao Sol 3 vezes, né? Ela vai para o Sol, volta e depois vai. Fizesse esse percurso por ano. Ou seja, como se ela fosse para o Sol em 4 meses. Certo? Ela vai para o Sol em 4 meses, leva mais 4 para voltar e mais 4 para ir de novo.
Mantendo essa velocidade, quanto tempo levará aproximadamente para a New Horizons para percorrer a distância D entre Plutão e o início da nuvem de Oort, distante cerca de 1000 unidades astronômicas do Sol? Então, quanto tempo ela vai percorrer aí de Plutão até o início, né? Ou seja, 1000 menos 40, então para ela percorrer 960 UA, quanto tempo ela vai levar? Então a gente sabe aí, né, pela informação do problema, que por ano ela percorre 3 UA. Então é só eu dividir 960 por 3. Então 9 por 3 dá 3, que dá 0, né? Abaixo 6, 6 por 3 dá 2, que dá 0. Abaixo 0 e aqui dá 0, 320. Portanto, 320 anos. Certo? É o que ela levará para sair de Plutão até o início ali da nuvem de Oort, tá? Que está a 1000 unidades astronômicas. Certo? Vamos para a próxima. Questão 9. O projeto Lessônia 1 é uma constelação de satélites brasileiros de sensoriamento remoto óptico que operarão em órbita baixa heliosíncrona, uma trajetória que permite ao satélite passar sobre cada ponto da Terra sempre no mesmo horário local, ideal para comparações de imagens ao longo do tempo. Com resolução espacial de até 1 metro, os satélites do Lessônia 1 fornecem imagens de alta qualidade para monitorar desmatamentos, queimadas cheias de rios, ocupação urbana, agricultura e desastres naturais. Assinale a alternativa correta, então só tem uma correta. A alternativa A. Satélites em órbita heliosíncrona, como os do projeto Lessônia 1, são ideais para obter imagens consistentes da Terra, com boa resolução e frequência de revisita. Bom, tá parecendo ser essa, né? Vamos ver as outras. O projeto Lessônia 1 é composto por satélites geoestacionários que transmitem sinais de TV para áreas rurais do Brasil. Não, nada a ver, né, gente? Aqui está dizendo que fornece imagens de alta qualidade para monitorar desmatamentos, queimadas cheias de rio, ocupação urbana, agricultura e desastres. Então não tem nada a ver com transmitir sinal de TV. Tá? Então isso aqui é sensoriamento remoto por satélite de baixa órbita, só funciona durante a noite com os sensores infravermelhos. Então só funciona durante a noite, não está falando nada disso ali, né? Então é falso. A principal função dos satélites do Lessônia 1 é fornecer dados meteorológicos para redes de televisão. Nada a ver. Aqui já está falando, né, que tem um monte de coisa. Monitorar desmatamento, queimadas cheias de rios, ocupação urbana, agricultura e desastres naturais. E a última aí. Satélites de órbita heliosíncrona só são úteis para missões de observação astronômica fora da Via Láctea. Não. É para monitorar aqui na Terra, né? Então realmente é a letra A que faz mais sentido aí, né? Satélites em órbita heliosíncrona, como os do projeto Lessônia 1, são ideais para obter imagens consistentes da Terra, com boa resolução e frequência de revisita. Vamos para a última. Questão 10. Para um foguete subir e sair da Terra, ele precisa queimar propelente. Quando isso acontece, o foguete lança os gases bem forte para baixo e com isso ele sobe. Nos foguetes, o ar que sai são gases bem quentes e rápidos que empurram o foguete para cima. Suponha que durante a decolagem um foguete queima propelente a uma taxa de 3 kg por segundo e que os gases da queima são expelidos com uma velocidade constante de 4.000 metros por segundo. Sabendo que a massa inicial do foguete antes de começar a queima é de 1.000 kg, assinale a opção que traz a aceleração inicial do foguete, desprezando a resistência do ar e os efeitos da gravidade. Então ele quer saber a aceleração, né? Dica, use as fórmulas F igual a ΔM sobre ΔT vezes VE e A igual a F sobre M. Onde F é a força para cima, ΔM sobre ΔT. Ó. Então isso aqui é a taxa de queima de propelente, VE é a velocidade dos gases de exaustão e A, aceleração inicial. Bom, então a taxa de queima de propelente, né, ele já deu aqui, ó. Queima propelente a uma taxa de 3 kg por segundo. Então, ΔM sobre ΔT é 3 kg por segundo. VE é a velocidade dos gases. Então, a velocidade está aqui, 4.000 metros por segundo. Então, já dá para a gente calcular a força, né? Então, a força vai ser ΔM sobre ΔT vezes VE. Então, substituindo, no lugar do ΔM sobre ΔT eu ponho 3 e no lugar do VE eu ponho 4.000.
Se eu quiser colocar unidade de medida, né, só para ter certeza, aqui é quilograma por segundo, vezes 4.000 metros por segundo. Então, isso vai dar 3 vezes 4.000, 12.000 quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Bom, isso aqui é Newton, né? 12.000 newtons. Então, a força dá 12.000 newtons. E agora eu tenho que achar a aceleração. A aceleração é essa fórmula aqui. Força sobre a massa do foguete, né? A massa também está aqui, ó, 1.000 quilogramas. Então a massa é 12.000 newtons. Se eu quiser colocar essa unidade aqui, eu posso colocar também, ó, quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. E embaixo aqui eu tenho a massa, que é de 1.000 quilogramas. Então eu posso cortar quilograma com quilograma. 12.000 dividido por 1.000 dá 12. E aí o que sobra? Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração, né? Então deu 12 metros por segundo ao quadrado, que é a alternativa E, tá? Professor, mas o senhor colocou essas unidades de medida aí, confundiu tudo. Não precisa colocar, tá? Eu só coloquei só para confirmar que estava na mesma unidade de medida, mas não precisa colocar nada, só coloca os números aí, dá certo. 3 vezes 4.000 deu 12.000, né? Aqui, ó, multipliquei 3 vezes 4.000 deu 12.000, e aí você pega o 12.000 e divide por 1.000, deu 12. Então, beleza, 12 metros por segundo ao quadrado, é essa a aceleração inicial do foguete. Aí, conforme ele vai queimando o propelente, ele vai ficando mais leve, né? E, consequentemente, a aceleração vai aumentando, a velocidade vai aumentar, e até chegar uma hora que ele queima tudo o propelente dele, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham ido bem na prova. Se não for pedir muito, dá uma forcinha pro prof aí, deixa um curtir aí, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.